Olá, seja bem-vindo a esse espaço virtual, onde temos a oportunidade de estudar um pouco mais da Palavra de Deus e compreender um pouco daquilo que é o grande plano que Ele tem para cada um de nós. Essa é a série Eu Acredito. Eu agradeço realmente muito porque você tem estado junto conosco. Nas últimas semanas, nós tivemos que fazer uma pausa no processo de apresentação desses temas, mas estamos de volta com toda a força, com toda a vontade, para podermos continuar estudando as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu gostaria de convidá-lo para que, já que você decidiu estudar junto com a gente, queria saber quem você é e de onde você está assistindo essa série junto conosco. Então, por favor, aproveita aí no chat desse vídeo e coloque aí uma mensagenzinha para a gente saber quem você é, para sabermos de onde você está falando e, ao mesmo tempo, quais são suas impressões a respeito do estudo que nós estamos analisando, ok? Eu gostaria de fazer uma prece toda especial junto com vocês. Na sequência, eu vou chamar uma vinheta e logo depois nós vamos continuar estudando a lição. Então, ore comigo agora. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela oportunidade que temos de estudá-la juntos. Ajuda-nos a crescer no conhecimento a respeito de Cristo Jesus, bem como do seu sacrifício por nós. Pois é o que oramos em nome dele. Amém. Não sai daí, eu já volto. E nós estamos de volta com a nossa série Eu Acredito, um estudo das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo e, como disse há pouco, é um grande prazer estar junto com você. Hoje, o tema que estudaremos dentro da crença número 9 do livro Nisso Cremos, dentro do subtópico A Doutrina da Salvação, vamos estudar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Como você já sabe, nós sempre começamos com um resumo da crença e hoje, da crença número 9, nós vamos encontrar esse resumo na página 134 do livro Nisto Cremos, que diz assim: na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição corpórea de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante da qual se dobrará todo o joelho, no céu e na terra. Eu sei que aqui tem muita informação, mas esse é o resumo daquilo que vamos estudar no nosso estudo de hoje. Você vai reparar que cada uma das questões que nós levantamos aqui nessa introdução, elas serão perfeitamente compreendidas dentro desse processo. Quero começar mostrando para você a importância de Cristo Jesus dentro do plano da redenção. João, o apóstolo, ele estava preso na ilha de Patmos. Enquanto observava as águas agitadas do mar Egeu, ele ouviu uma potente voz que falava com ele diretamente do céu. E só para você poder entender a razão pela qual João estava preso, o imperador naquele tempo era Domiciano. Domiciano estava completamente irritado com os cristãos, porque ele havia se autoproclamado Deus e ordenado a todas as pessoas do Império Romano que o adorassem como tal. Mas os cristãos se negaram de forma veemente a fazer isso. E o que ele fez? Ele condenou os cristãos à morte, aqueles que se recusassem a adorá-lo como Deus. Os 11 apóstolos já haviam morrido naquela altura, João era o último apóstolo vivo, todos os outros 11 haviam sido martirizados e agora a igreja passava por uma grande crise. A tradição cristã vai mencionar que João havia sido jogado num tacho de azeite fervendo pelo próprio imperador, por ordem do imperador, mas que pela bondade de Deus, João foi protegido de forma miraculosa. E já que ele não conseguia matar o pobre apóstolo do Senhor, ele o exilou na ilha de Patmos.
e agora cercado pelas ondas encapeladas do mar Egeu, João agora provavelmente devia estar se perguntando, será que Deus está vendo o que está acontecendo? Meus 11 amigos, companheiros de ministério foram martirizados, Paulo, o 12º apóstolo, acabou sendo também, aliás, o 13º apóstolo, né? Acabou sendo martirizado, só sobrei eu. Não tem mais ninguém. Será que Deus está vendo isso tudo? E é exatamente no meio dessa situação que o Espírito de Deus se apresenta a João. Lá em Apocalipse capítulo 4, verso 1, nós lemos que o Espírito Santo disse a ele, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E João agora é tomado em visão e ele é levado para o céu. E quando ele chega, isso tudo está lá no capítulo 4, vale a pena ler o capítulo 4 de Apocalipse depois. Quando João se vê no céu, lugar de onde Deus administra todo o seu universo, ele viu um trono principal no qual o ancião de dias se assentava. O ancião de dias, ninguém menos do que o próprio Deus Pai. E havia outros 24 tronos menores em volta desse trono principal, aonde estavam sentados 24 anciãos. Quem eram esses 24 anciãos? Quando Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, os evangelhos mencionam que houve um grande terremoto e sepulturas de muitos crentes mortos se abriram e eles foram ressuscitados. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele menciona que quando Cristo subiu ao céu, ele levou o cativo, ou levou alguns dos cativos que ele havia tomado das garras da morte, o que significa que essas pessoas que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo Jesus, subiram com ele ao céu quando ele também o fez. E por que eles foram para o céu junto com Cristo Jesus? Por uma razão simples. Eles seriam as testemunhas de que o desenvolvimento do plano da redenção ele seria realmente honesto, lícito, e que tudo que Deus faria estaria de acordo com os próprios requisitos da palavra de Deus. E diante disso, o João agora está observando aquilo tudo quando ele percebe um anjo que estava segurando um rolo selado com 7 selos. Esse rolo ele era escrito por dentro e por fora. E ele clamava em alta voz, quem é digno de abrir o livro, de lhes desatar os selos. Só para você poder entender aqui esse detalhe. Talvez uma cena como essa não diga muita coisa para a gente, mas o fato é que no tempo do primeiro século, uma pessoa quando contraía uma dívida muito grande, normalmente ela ia diante dos juízes, e os juízes mandavam redigir um documento, normalmente num papiro ou num pergaminho, e nesse documento eram colocados os termos, o valor da dívida e como essa dívida poderia ser paga pela própria pessoa que tinha a dívida ou por um parente próximo, que seria chamado de o remidor ou resgatador, que seria um parente próximo do indivíduo que havia contraído a dívida. Então, uma vez que os termos haviam sido colocados e os termos do mesmo haviam sido aceitos tanto para o devedor como também para o credor, esse documento era totalmente enrolado no pergaminho. Antes dele ser enrolado ainda, as testemunhas que estavam ali assinavam pelo lado de fora desse documento, atestando a sua veracidade, e então, agora, esse documento ele era fechado, ele era lacrado com o selo do devedor e do credor. E o que ficava combinado ali é de que aqueles selos só poderiam ser rompidos quando ou o devedor tivesse condições de pagar a dívida, ou quando um parente próximo com condição de pagar a dívida se apresentasse, que seria o resgatador, o remidor, na linguagem do Antigo Testamento, o Goel, que seria o parente mais próximo, o resgatador, o remidor, aquele que tinha condições, por ser parente direto daquele que era o devedor, de pagar essa dívida. O que está acontecendo aqui é uma cena parecida com essa. Então, pensa na história da humanidade agora à luz daquilo que eu mencionei a vocês. Nosso pai Adão contraiu uma dívida impagável. E antes que você comece a dizer agora que a dívida dele foi com o diabo, não, a dívida dele não foi com Satanás, a dívida dele foi com Deus. Porque ele quebrou a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. E como nós veremos mais adiante no nosso estudo, pecado é a transgressão da lei de Deus. Adão era 100% culpado por conta disso. E agora, contraindo uma dívida impagável, ele não tem outra coisa a fazer a não ser pagar essa dívida. E a dívida só pode ser paga como? O salário do pecado é morte, morte eterna. Portanto, agora, ou Adão deixava de existir, ou alguém
que se tornaria parente próximo da humanidade, teria condições de pagar esse mesmo valor, esse mesmo preço. Então, o que está acontecendo aqui agora é um momento em que, lógico que isso aqui foi o que aconteceu logo depois da ressurreição de Cristo Jesus e da sua ascensão ao céu. Há um momento em que agora esses representantes da humanidade estão assentados em volta de Deus o Pai, e um anjo agora segurando esse livro que contém os termos para que a redenção da humanidade seja efetuada, ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A pergunta fazia com que todos no céu parassem para poder tentar perceber se havia algum filho de Adão capaz de pagar a dívida que havia sido contraída. Na sequência, Apocalipse 5:5 menciona que, com tristeza, João, ele percebeu que nenhuma criatura no céu ou na terra era digna de abrir o rolo. Em lágrimas, ouviu um dos anciãos dizendo: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui é alguma coisa que a gente precisa compreender. Enquanto João olha para aquela cena e não havia ninguém para poder abrir o livro. Se o rolo não fosse aberto, se os selos não fossem quebrados, então a salvação da humanidade não poderia ser efetivada. Um parente de Adão capaz de pagar a dívida teria que aparecer. E então, nisso, um dos anciãos vem até ele e diz assim: João, não chore, olhe de novo. Daí ele vai usar aqui alguns termos messiânicos. Ele vai chamar Jesus aqui de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por que esses termos são usados? E Jesus era da tribo de Judá e ele era descendente de Davi. A sua genealogia mostra claramente isso. Por que isso foi apresentado? Essas credenciais foram apresentadas? Porque para que Jesus se tornasse o nosso resgatador, ele teve que se tornar parente da humanidade, ele teve que assumir a humanidade. Ele teve que misturar a sua essência divina, apesar de ser a segunda pessoa da Trindade divina, com a natureza humana. E então agora, o que está sendo dito por um dos anciãos é: ele, como se tornou um com a humanidade, ele venceu, e através da sua vitória, ele pode abrir o livro e, ao mesmo tempo, romper os selos. E, na sequência, o que a gente percebe aqui é o João, ele continua olhando, né, para aquela cena. Apocalipse 5, verso 13, vai nos mostrar exatamente isso. E ele viu um cordeiro que tinha sido morto, mas que agora vivia. Quando o cordeiro tomou o rolo, todas as criaturas viventes, bem como os 24 anciãos, explodiram num cântico que dizia: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todas as criaturas viventes, no céu e na terra, uniram-se ao coro de louvor. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse texto aqui é fantástico. Quando João olhou de novo agora, lembra da cena anterior? João estava chorando, ele estava preocupado, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro, de romper os selos, nenhum parente de Adão. E então agora um dos 24 anciãos chega perto dele e diz assim: olha de novo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, um parente de Adão, teve condições de pagar esse preço e agora é digno de abrir o livro. Ele olha de novo e o que ele vê? Ele vê um cordeiro como tendo sido morto, mas que agora vivia. Essa é uma imagem de Cristo Jesus, que foi apresentado por João Batista como o cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Ele é apresentado, então, ele recebe o rolo das mãos do anjo, e então agora todos aqueles que estavam diante do trono irrompem num louvor tremendo, dizendo: digno é o cordeiro de abrir o livro, de desatar-lhe os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu imagino que cena maravilhosa deve ter sido essa que João viu. Na sequência, nós percebemos algo realmente muito interessante e que tem que fazer com que a gente pare para poder pensar. O que havia de tão importante com aquele rolo? Enfim, como mencionei ainda há pouco, ele registra o resgate da raça humana da escravidão de Satanás.
e descreve a vitória última de Deus sobre o pecado. Revela a salvação tão perfeita que os cativos do pecado podem ser libertos e de suas prisões imundas simplesmente por um ato da vontade, de vontade e de escolha. Porque isso Jesus comprou para nós. Agora, com a força da nossa decisão, aceitando que Jesus seja o nosso resgatador, nós podemos ser completamente salvos. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder olhar para Cristo Jesus antes mesmo do seu nascimento em Belém. Porque ele é anterior ao processo da encarnação. O Cordeiro já exclamara, como mencionado no Salmo 40, versos 7 e 8, e em Hebreus capítulo 10, verso 7. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Jesus, ele já existia como a segunda pessoa da Trindade Divina, de forma eterna, é claro, já estudamos sobre isso quando estudamos sobre a Trindade Divina, mas o fato é que antes mesmo que isso acontecesse, que a encarnação tivesse lugar, ele já existia. E ele se encarnou por que razão? Porque havia necessidade que um dos descendentes de Adão tivesse condições de poder assumir a dívida contraída pela humanidade e conseguir, ao mesmo tempo, pagar o preço e, ao mesmo tempo, resgatar a família humana. Foi a vinda do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, que propiciou a redenção da humanidade. Apocalipse 13, verso 8, deixa isso muito claro. Foi só através daquilo que aconteceu com a vinda de Cristo Jesus aqui à Terra, que foi capaz de salvar completamente toda a humanidade. E isso nos leva, obviamente, a entender a graça salvadora de Deus. As Escrituras revelam um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, se aliaram na tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento e à união com seu Criador. O salário do pecado é morte. A humanidade havia sido completamente colocada à margem da comunhão com Deus. Um muro havia se levantado para poder separar a humanidade de Deus, como Isaías capítulo 59, verso 2 menciona. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que ele vos ouça. E é exatamente por isso que Deus odeia tanto o pecado, porque o pecado conseguiu separar a sua criatura, a humanidade, do Deus Criador. A Trindade Divina, portanto, se colocou trabalhando para poder salvar. E a graça de Deus, através de Cristo Jesus, ela é mostrada de forma abundante na Bíblia. Cristo, ele apresentou a Trindade à humanidade. Só para você poder ter uma ideia, Jesus, ele enalteceu o amor da Trindade Divina. Se você olha para João capítulo 3, verso 16, olha o que é dito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é, sem sombra de dúvida, um dos textos mais lindos, porque ele mostra não apenas o que Cristo fez, mas o que a Trindade Divina fez. Veja, quando o termo Deus aqui é apresentado, ele não pode ser compreendido apenas como Deus o Pai. Quando o texto fala sobre Deus, ele está falando sobre o Deus triuno. Aqui, se a gente for desmembrar e colocar isso no texto, então nós deveríamos ler o texto da seguinte maneira: porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo amaram tanto o mundo que deram o seu único Filho, que fizeram com que a segunda pessoa da Trindade Divina viesse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor da Trindade Divina que fez com que Cristo Jesus fosse doado à humanidade, para resgatar o preço do pecado, que o pecado havia agora estabelecido para que o problema fosse resolvido. E o que precisamos entender a respeito de Deus é que a coerção é um método contrário ao caráter da Trindade Divina. Não pode ocupar lugar em sua estratégia para poder salvar a humanidade. Muito pelo contrário. Lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As Escrituras declaram de forma muito, muito clara que ele é amor. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 3, o Deus triuno é apresentado como aquele que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele é apresentado como aquele que tem um amor que é eterno.
E mais do que isso, lá em Apocalipse capítulo 3, versos 20 e 21, nós descobrimos que a Trindade Divina estende um convite de salvação para todas as pessoas. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o seu amor o obriga a permitir que todas as pessoas tenham a liberdade de escolher. Deus nunca vai obrigar ninguém a aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um dos atos mais complexos que nós olhamos na Bíblia é o momento da destruição do mal e do pecado, bem como de todos os ímpios. Quando você lê o livro do Apocalipse, você descobre que Deus não criou o lago que arde com fogo e enxofre, ou se você preferir chamar de inferno, pode ser assim chamado também, por causa do ser humano. Ele criou o lago que arde com fogo e enxofre para destruir nele o pecado, bem como o seu originador, o diabo e os seus anjos, bem como os seus aliados. Mas nele também serão lançados todos aqueles que, usando o seu livre-arbítrio, decidirem viver em rebelião contra Deus. A única maneira de podermos ser salvos é exatamente através do amor de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos a força do amor de Deus. Desde que o pecado entrou no nosso mundo, que o Deus triuno tem tomado a iniciativa no sentido de salvar a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele tomou a iniciativa de ir procurá-los. Ouvindo a voz do seu Criador no jardim, eles se esconderam. E ainda assim, Deus os chamou dizendo: onde vocês estão? Por que Deus tomou essa iniciativa? Por causa do seu amor. Deus teve de expor as consequências da desobediência de Adão e Eva, as dores, as dificuldades que eles encontrariam pela frente, mas também lhes expôs um plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado e a morte. Quando Deus vem ter com Adão e Eva no Jardim do Éden, ele com medo agora de que as consequências diretas do seu pecado, porque ele sabia que o seu pecado levaria à morte, morte eterna. Ele se esconde atrás das moitas do Jardim do Éden. Veja o que o pecado faz conosco, fazer com que tentemos nos esconder daquele que é um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando finalmente eles se colocaram diante de Deus, Deus apresentou para eles as consequências. Deus vai dizer para Adão: Adão, no suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Agora a terra não vai mais produzir de forma espontânea. Para que ela produza, você vai ter que trabalhar muito. Haverão ervas daninhas, espinhos, cardos, abrolhos. Olha para Eva e diz: você vai dar à luz filhos em meio a dores. E o teu desejo será para o teu marido, ele vai te dominar. Olha para a serpente, então, nesse diálogo com a serpente, o plano da redenção é pela primeira vez exposto. Eles colocariam inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3,15, quando Deus diz exatamente isso, ele estava dizendo que da mulher viria um descendente que esmagaria de forma definitiva a cabeça da serpente. Esse descendente seria ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. No decorrer da revelação que a partir daí foi dada ao ser humano, esse plano foi cada vez mais apresentado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos algumas coisas sobre o amor de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de associar o amor de Deus com a sua justiça. Ele sempre faz de tudo para poder salvar a humanidade e faz tudo que pode para evitar que o castigo venha. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias capítulo 3, versos 12 a 14, nós entendemos que durante os períodos de apostasia de Israel, em seu amor, Deus apelava para que o povo reconhecesse a sua iniquidade e retornasse para ele, para que as consequências terríveis do pecado não viessem sobre a nação. Elas acabaram vindo. No final do livro de Jeremias, nós percebemos isso. Mas não porque Deus não tenha feito tudo o que ele podia para tentar evitar que isso acontecesse. Lá no Salmo capítulo 7, verso 12, em Jeremias 5, verso 3, nós entendemos que o povo de Deus fazia de ouvidos moucos. Eles faziam ouvidos atentos às graciosas admoestações divinas. E uma atitude impenitente, que zomba do perdão divino, acabou tornando inevitável a punição. Que é o que está acontecendo com a humanidade nesse momento. O assim diz o Senhor tem sido menosprezado por nossa geração. As pessoas têm zombado daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. E embora Deus seja misericordioso, ele respeita a decisão de quem decide permanecer no pecado. Jeremias 5, verso 7 mostra isso de forma bem clara.
Por mais que isso doa no coração de Deus, como ele deu livre-arbítrio, liberdade de escolha para o ser humano, ele respeita as escolhas que o ser humano faz. Lá em Isaías 55, verso 7, você entende algo tremendo. O perdão divino, ele tem só um propósito. Deus deseja converter os pecadores, transformar o seu coração pecaminoso num coração que queira buscar a Deus. E por isso ele diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse texto é fantástico. É um texto que mostra exatamente até onde Deus se preocupa com o ser humano. A sua mensagem continua ecoando por todo o mundo. Isaías 45, verso 22 diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus, durante milênios, desde que o mundo entrou em pecado, ele continua dizendo para a humanidade, não tem outro caminho, eu sou o único caminho pelo qual vocês vão poder ser salvos. Então olhem para mim e sejam salvos antes que seja tarde demais. A transgressão original, ela acabou criando na mente da humanidade uma disposição de inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Colossenses capítulo 1, verso 21. O ser humano se tornou inimigo de Deus. Mas a solene verdade é que todos pecaram. Romanos capítulo 3, 23 deixa isso muito claro. Todos são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2, verso 3, e ao mesmo tempo Efésios 5, verso 6, vão mostrar isso. Estão sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Esse é o retrato da humanidade. É um caminho sem volta, é um caminho que nós não conseguimos sair dele. Consequentemente, nós merecemos o desprazer de Deus, que é um fogo consumidor contra o pecado. Leia depois Hebreus capítulo 12, verso 29, ao mesmo tempo Abacuque capítulo 1, verso 13. Deus é apresentado como um fogo consumidor, cuja glória consome o pecado. E, ao mesmo tempo, o pecador impenitente se colocar diante dessa mesma glória. Agora, o que poderia ser feito para que a humanidade pudesse conseguir ser salva? E como é que, de alguma maneira, nós podemos entender a ira de Deus, de um Deus de amor? A ira divina é aquilo que as Escrituras identificam como a reação de Deus ao pecado e à injustiça. Romanos 1, versos 8 mostra isso. Deus, em seu amor, em sua misericórdia, ele tem paciência, ele dá todas as oportunidades, quando finalmente ele percebe que não existe meio de poder salvar a humanidade antes que a humanidade se autodestrua, então ele destrói o pecado e, ao mesmo tempo, a injustiça. Isso é chamado de ira de Deus. A rejeição à vontade revelada de Deus provoca a sua ira. Porque o estilo de vida baseado na quebra da lei vai trazer sofrimento ao pecador, bem como a todos os que o cercam. Leia depois 2 Reis, capítulo 17, versos 16 a 18, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. O pecado, ele reverbera à nossa volta. Quando decidimos viver de forma aberta no pecado, as consequências dele virão não apenas sobre a nossa vida, mas sobre aqueles que nos cercam. E Deus anseia salvar o mundo, mas ele odeia o pecado, embora manifeste o mais amorável interesse por todo pecador. E é exatamente diante de uma situação como essa que nós temos que entender aí, de alguma maneira, a resposta humana ao amor divino. Até mesmo a resposta humana ao oferecimento da salvação que Deus lhe faz não provém do próprio homem, mas está sediada em Deus. Romanos 12, verso 3 diz que a fé é um dom de Deus. A resposta do ser humano ao oferecimento de Deus de salvação é a resposta da fé. Por isso, a Bíblia vai dizer, aquele que crer será salvo. Mas a fé é um dom de Deus. O arrependimento também é um dom de Deus, Atos capítulo 5, verso 31. É Deus, o Espírito Santo, quem traz em nós o arrependimento. O nosso amor é apenas uma resposta ao amor de Deus. 1 João capítulo 4, 19 diz que Deus nos amou primeiro. Não é o nosso amor que tomou iniciativa. Isaías 64, verso 6, nos mostra que nós não podemos salvar a nós próprios de Satanás, nem do pecado, nem do sofrimento
e nem da morte. A nossa justiça nada mais é do que trapos de imundícia. Não existe maneira de podermos o salvar. Nós dependemos de Deus para tudo, até para nos arrependermos, até para despertarmos a fé, até para respondermos ao nosso Deus de amor. Dependemos dele. Bom, mas quando olhamos para o ministério de Cristo Jesus, ele também é apresentado como o ministério da reconciliação em Cristo. As boas novas são que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, verso 19. E é exatamente por isso que foi Deus quem tomou a iniciativa de restaurar as relações interrompidas entre a humanidade e ele próprio. Isso foi iniciativa dele. Paulo ele mostrou que quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo Jesus. Romanos 5, verso 10. Nós ainda éramos inimigos de Deus quando ele enviou seu Filho para nos reconciliar com ele. Consequentemente, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, verso 11. Portanto, Jesus não veio apenas para pagar o preço pelos nossos pecados, mas para nos reconciliar de novo com Deus. O pecado havia criado um abismo entre a humanidade e Deus. Com a morte de Cristo agora, Jesus criou uma ponte agora para que nós tenhamos a possibilidade de nos aproximar da Trindade Divina. O sacrifício expiatório de Cristo Jesus precisa ser compreendido. Esse sacrifício de Cristo no Calvário marcou o ponto de mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, 19, diz que, embora permaneça um registro dos pecados das pessoas, como resultado da reconciliação, Deus não mais considera esses pecados contra seus praticantes. Nós somos vistos como se nunca tivéssemos pecados quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso não significa que o pecado não mais provoque a ira de Deus. O pecado sempre vai provocar a ira de Deus. Mas significa que Deus encontrou um meio para poder garantir ao mesmo tempo o perdão ao pecador que se arrependeu dos seus pecados, mesmo mantendo o elevado padrão da justiça da sua lei. Deus mostrou que a sua lei é eterna, e para poder mostrar isso, ele fez o quê? Ele veio e assumiu a culpa pela transgressão, pela quebra da lei. Então, a morte de Cristo Jesus não mostra que Deus agora deixou de lado a sua lei, muito pelo contrário. Mostra que ele a levou a sério, e ao mesmo tempo ele conseguiu, através do seu gesto na cruz, de resolver o problema do pecado. Mas tanto Adão quanto Cristo, que é o último Adão, ou o segundo homem, como 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versos 45 a 47 mencionam, representam toda a humanidade. Em Adão, nós encontramos a humanidade pecando. E em Cristo Jesus, nós encontramos agora a humanidade sendo restaurada. Ao passo que o nascimento natural marca todas as pessoas com os resultados da transgressão de Adão, porque já nascemos com tendência para o pecado, todo aquele que experimenta o nascimento espiritual, através da água e do Espírito, como João capítulo 3 menciona, vai receber os benefícios da perfeita vida e do perfeito sacrifício de Cristo. Porque como 1 Coríntios capítulo 15, 22 diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos uma herança genética de Adão, a tendência para o mal. Mas recebemos agora, através do batismo e do novo nascimento em Cristo Jesus, que nós vamos estudar mais adiante, recebemos a oportunidade de ter a nossa vida de novo, totalmente restaurada em Cristo Jesus. E é interessante isso. Para podermos entender um pouco daquilo que a gente estudou hoje, a conclusão desse nosso estudo é que uma vez que nós estávamos destinados à morte eterna em Cristo Jesus, e recebemos o perdão dos nossos pecados através de Cristo, e uma nova perspectiva de vida, o que é que devemos fazer diante disso? Eu quero terminar mostrando para você alguns pontos que nós somos chamados agora a agir diante daquilo que Cristo fez por nós. A primeira coisa que nós somos chamados a fazer é aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Duas palavras têm que ser aqui destacadas, que é a palavra Salvador, que significa aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Deus sabe que nós pecamos.
mas através de Cristo Jesus, nós recebemos o total perdão pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos dizendo o seguinte: eu entendo que sou pecador, mas entendo também que Jesus pagou o preço dos meus pecados. E quando eu o aceito como meu Salvador, eu recebo imediatamente o perdão que ele comprou para poder me oferecer através da sua morte na cruz do Calvário. Mas não termina por aí. Ele também precisa ser aceito como Senhor. Como Senhor é aquele que vai ter domínio sobre a nossa vida. É aquele que vai ter ascendência sobre nós. É termos a coragem de agora diante dele dizer: Senhor, eu quero não apenas o perdão dos meus pecados, mas eu quero que o Senhor me dirija, que o Senhor mande na minha vida. Outra coisa que nós podemos fazer, somos chamados a fazer, é deixar que, pela força do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo nos santifique. Logo depois que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus agora nos leva até o Pai, nós somos adotados como filhos, então o Pai olha para o Espírito Santo e diz: mora agora lá dentro do coração do Samuel. E o Espírito Santo passa a morar dentro de mim e me dá a garantia de vida eterna. Me dá a certeza de que tudo que Cristo fez vai ser uma realidade na minha vida. E morando em mim, ele agora começa um processo que na teologia nós chamamos de santificação, que é um processo através do qual ele vai vencendo, vai nos ajudando a vencer todas as nossas fraquezas morais. A vitória do pecado é consequência do Espírito Santo morando em nós. O que mais nós podemos fazer? Podemos nos unir em sociedade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo Jesus. Mas uma vez que passamos por essa experiência, nós vamos procurar outros que tenham passado por essa experiência também, para que juntos agora, um dando força para o outro, nós continuemos caminhando, até que Cristo volte para nos levar para o céu. O céu vai ser um lugar de sociedade, vai ser um lugar onde estaremos juntos uns com os outros. E para começar a viver a realidade do céu, nós somos chamados para viver a realidade da igreja, unidos uns aos outros e a Cristo Jesus. E finalmente somos chamados para compartilhar com outros a boa notícia da salvação em Cristo. Uma vez que você foi salvo, você agora é chamado para contar para os outros o que Cristo fez por você e o que pode fazer também por eles. É fantástico pensar nisso. Então, recapitulando, a primeira coisa que somos chamados a fazer é aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. Como Salvador, aceitar o perdão dos pecados. Como Senhor, dar a Ele a autorização para dirigir nossa vida. Uma vez feito isso, deixar que o Espírito Santo more em nós e que tenha o senhorio da nossa vida. E que Ele agora tenha autorização para tirar de nós tudo que tem que ser tirado e colocar em nós tudo que precisa ser colocado. Nos unir à igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, para que tenhamos a possibilidade de receber força dos nossos irmãos e irmãs e, ao mesmo tempo, oferecer a eles força para que eles também possam vencer. E, finalmente, compartilhar com outros aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Diante de uma situação como essa, o que é que Deus espera de você e de mim? O que é que nós podemos fazer agora diante do que Cristo fez? Para nos salvar? Absolutamente nada. Jesus já fez tudo o que era preciso para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, através dessas 4 atitudes que eu mencionei, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, deixar que o Espírito Santo more dentro de você e, ao mesmo tempo, juntar-se à igreja, o corpo de Cristo, e contar a outros a respeito daquilo que Cristo fez por você, isso é só uma resposta humana à salvação que Cristo já nos deu. Nós não vamos fazer isso para ser salvos, mas porque a salvação nos foi comprada por Cristo Jesus. A Trindade Divina nos ama, a Trindade Divina quer nos salvar. O que é que faremos diante dela? Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que nos ajude a tomarmos uma postura, um posicionamento. Se hoje talvez há alguém estudando junto comigo que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora enquanto nós oramos. Se talvez estou falando para alguém que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que acabou se afastando do caminho dele, então aceite de novo o senhorio de Cristo na sua vida. Talvez estou falando para alguém que tem tido dificuldade de vencer o pecado na sua vida, então diga agora ao Espírito Santo more dentro de mim e tire de dentro de mim o desejo de pecar. Talvez eu estou falando para alguém que deixou de congregar, deixou de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então volta agora para o convívio com os irmãos.
E se você tem estado calado diante do que Cristo fez por você, decida compartilhar a salvação com outras pessoas. Eu quero orar por isso agora. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus encontramos o perdão dos nossos pecados. Esteja conosco, Pai, nos ajude a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estar conosco até aqui. Se você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, para que mais pessoas possam ser impactadas através desse estudo. Até semana que vem, se Deus quiser.